Obrigado, desde já. A primeira coisa que nós íamos tentar saber era o teu percurso na APECDA. Portanto, como é que foi a tua entrada na APECDA? Como é que era esse trabalho da APECDA? Eu entrei para a APECDA depois de 5 anos de trabalho. Fui para lá porque estava um bocado cansado de andar 3 semanas aqui, 15 dias acolá, substituir doentes no público, depois de ter tido também uma experiência de 2 anos no particular. No colégio, não é? Mas fui mesmo naquela perspectiva, ao menos vou ficar um ano inteiro sem levar um trabalho até ao fim. E claro, aquilo era uma coisa absolutamente diferente de tudo o que se fazia no ensino público. Os miúdos estavam na APECDA metade do dia e noutra metade eram integrados nas escolas de primeiro ciclo e jardins de infância ali próximos da escola que era em Campanhã. O trabalho ali era dividido em 4 áreas. Eram os conjuntos, que eram uma aula de grupo, era o individual, e depois tinham os ritmos musicais e os ritmos corporais. A tarefa que me coube foi nos ritmos corporais. O método que se usava na APECDA era o método verbotonal do Guberina, um estudioso jugoslavo, croata, aliás, mais tarde. Que eu tinha sede em Zagreb. O trabalho que eu tinha que fazer era um trabalho de movimento e de associar o movimento com ritmos expressivos de emissão de fala, treinar diferentes sons, e isso tudo era feito em cima dos colchões do judo. E ao mesmo tempo também se usava um sistema de amplificação que era o sistema SUBAG, também desenvolvido dentro do método verbotonal, que supostamente podia permitir fazer transferências de frequências das zonas não audíveis pelos surdos para zonas audíveis e com isso estimular a recepção auditiva, a compreensão do som, dos sons da fala. Então o método Guberina era muito influenciador do trabalho da APECDA? Era estruturador mesmo. Era estruturador. Quando eu lá cheguei, mandaram ver uns vídeos e num dos vídeos via-se lá o presidente da associação a dizer o método é obrigatório e os gestos são proibidos. Não sei o quê. A verdade é que os miúdos usavam gestos entre eles de uma forma muito espontânea e criaram até muitos gestos locais, não é? Que eram comuns deles, porque não havia conhecimento da língua gestual portuguesa. Mas vocês tinham formação no método? Tínhamos formação, chegaram a vir, fiz lá formação, fizemos formação aqui no Porto com dois técnicos que vieram da Jugoslávia. Fui também a Lisboa, logo no primeiro ano, fui a Lisboa uma semana inteira também fazer um seminário sobre o método. Mas depois, aos poucos, as coisas começaram a evoluir noutros sentidos, porque a verdade é que nós precisávamos de atuar de todas as maneiras, quando queríamos transmitir os conhecimentos que fossem aos miúdos. E usávamos muito desenho e usávamos muito mímica natural com os alunos, e a certa altura começa-se a criar a ideia de que, de facto, também um sistema da comunicação total seria talvez mais eficaz e permitia integrar as técnicas que tínhamos e os equipamentos. Pronto, o método começou de alguma maneira esboroar-se, não é, no seu rigor, nas suas regras técnicas. Depois, havia ali uma dinâmica grande, era uma equipa de gente muito nova, cheia de energia, de disponibilidade, e desenvolvemos diferentes projetos, criámos uma revista a comunicar,
que no primeiro número tem um artigo que de alguma maneira foi seminal para nós, do António Vieira Ferreira, sobre a pedir uma hipótese para a educação bilíngue. E aquilo para nós na altura era uma coisa assim absolutamente extraordinária. E, enfim, começámos a estudar. Na APECTA também, anualmente, havia o encontro da Federação Europeia das Associações de Pais de Miúdos Surdos, onde havia as associações de diferentes países com tendências muito diferentes, oralistas no Sul, no Norte mais gestualistas. Portanto, confrontavam-se ali muitas ideias e de alguma maneira o meu percurso foi evoluindo, não é, dessa primeira entrada, não é, em que o oralismo era predominante, era mesmo absoluto, não é, para uma perspectiva cada vez mais aberta e no sentido do bilinguismo, da aprendizagem da língua gestual. A Amélia foi a nossa primeira formadora, não é? Convidávamos a Amélia para nos dar formação, a língua gestual. Portanto, as coisas foram... Ao mesmo tempo, também, a APECTA foi começando a perder, de algum modo, significado, não é? À medida que o movimento, primeiro, da integração, as necessidades educativas especiais, foi contribuindo para criar nas escolas públicas uma outra maneira de ver e um conjunto de recursos que antes não existiam. Não é? Nós da APECTA vinhamos aqui dar apoio a Paranhos, não é? Porque não havia apoios. Não havia outro tipo de apoio. Não havia outro tipo de apoios. E a APECTA, de alguma maneira, aos poucos acabou por deixar de fazer sentido. Eu sei, ainda aquilo manteve apoio aos alunos surdos, mas depois acabou mesmo por mudar de objetivo social e até mudou de nome. Mas a direção da APECTA, porque as APECTAs havia a APECTA do Porto, depois aquilo que havia em Lisboa e Braga, eram as três consistentes. De resto, às vezes surgiam umas associações, mas eram efêmeras, sem consistência. Como é que elas viram essa alteração da lógica de funcionamento da própria APECTA e da lógica de funcionamento do oralismo mais para o bilinguismo? Em termos associativos, a situação também evoluiu, porque antes a APECTA era uma associação nacional e nós éramos a delegação do Porto. Mas, obviamente, cada associação, e as que tinham dinâmica, não é, como o Porto e Braga, Braga até tinha mais dinâmica porque havia muito financiamento privado, eu não sei como é que eles arranjavam, mas tinham muito mais apoios de nós. E acabou por se evoluir para uma situação em que cada associação local, não é, ficou independente e depois havia uma união das APECTAs, mas com um aspecto já federativo e não determinante. Não é? E do ponto de vista pedagógico, chegaste a ser diretor pedagógico da Fui diretor pedagógico. E isso, como é que tu viste essa experiência e esse trabalho de equipa, porque era tudo gente muito nova, depois alguns dos quais depois se espalharam pelas UAS e pelas... Pois, criou-se de alguma maneira ali escola, não é? Na maneira de atuar. O sistema era sempre muito personalizado, muito dirigido às necessidades de cada miúdo. Nós, além do trabalho que fazíamos lá na APECTA, também íamos às escolas onde eles estavam integrados, dar apoio. E pronto, criou-se e de alguma maneira foi isto que eu sinto que se passou comigo, acabou por se passar com toda a equipa que lá trabalhou, embora tivesse havido algumas lutas de poder e de regresso de anteriores direções pedagógicas que tentaram, de alguma maneira, promover muito mais o oralismo do que o caminho que nós estávamos a seguir.